O ano de 2020 foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil. Um ano que não foi só difícil, volto a dizer, a nível regional, a nível estadual, a nível regional não, foi a nível mundial. Um ano muito difícil. Foi um ano difícil. E nós terminamos esse ano. O novo ciclo se inaugurou. Já estamos em um novo tempo. E eu gosto dessa coisa que mexe com a gente, essa questão de mudança. A impressão que tenho é que a gente sai de um tempo, entra em outro, e isso é muito bacana, é muito legal essa mudança, no meu ponto de vista. Porque isso renova a nossa esperança, renova o nosso tempo. Se nós não pudermos, não nos abraçamos nesse último dia do ano de 2020, porque muita gente não se abraçou mesmo, porque não puderam se abraçar, mas elas desejaram uns aos outros o quê? Um 2021 diferente e abençoado. Foi o que nós desejamos uns aos outros. É o que nós desejamos até aqueles a quem nós não conhecemos. Eu postei vídeos, eu postei mensagens dizendo: olha, que Deus lhe deu um 2021 abençoado, que Deus lhe deu um 2021 abençoado. E é claro que isso não quer dizer que nós não estejamos ainda vivendo momentos difíceis, momentos de tensão, de medo, de preocupações, de incertezas, de dores, de lágrimas. Mas apesar de todas estas coisas, nós estamos começando um novo tempo e um novo ciclo. Apesar de tudo isso, nós estamos começando um novo tempo. E para muitos, é um tempo de recomeço. É tempo de se pôr de pé, é tempo de sacudir a poeira, é tempo de novos projetos, é tempo de novos sonhos, é tempo de novos objetivos. É tempo de você ter sonhos para o seu casamento. Eu estou apontando para ali porque aqueles dois jovens vão se casar agora em janeiro. E vai ser um prazer fazer o casamento de vocês. Então eles têm que ter sonhos, eles têm que ter objetivos. É preciso haver isso. É preciso haver sonhos para aqueles que são casados. É preciso haver projetos, é preciso haver perspectivas, é preciso haver propósitos para a nossa vida. Porque caso contrário, a gente vai morrendo no meio do caminho. E a gente não vai morrendo fisicamente, a gente vai morrendo emocionalmente. E ninguém quer morrer. Pior do que morrer fisicamente é morrer emocionalmente, gente. É pior. A pior morte que uma pessoa pode viver é a morte emocional. Sabe, quem de alguma maneira lidou com isso em alguma questão da vida, sabe muito bem o que eu estou dizendo, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, é momento de recomeçar. E eu quero hoje pensar com você nesse texto de Josué, em 2 versículos do capítulo 1 aqui. E para a gente entender essa história aqui, ela registra o quê? A peregrinação do povo de Deus por 40 anos no deserto, sob a liderança de um homem, de um grande líder, chamado Moisés. Moisés foi um homem de Deus, um homem que Deus levanta para tirar o povo de uma amarga escravidão. Deus levanta Moisés para aquilo. Deus levanta um líder para aquilo. Um líder que estava conduzindo esse povo rumo à terra prometida. Estava conduzindo esse povo. Diz a Bíblia que, e nós vamos ver, diz que Moisés morre, deixando um grande vazio, deixando um momento de grande luto, de grande dor. Você imagina a grande referência que Israel estava perdendo. E eu tenho certeza que na hora que, quando Moisés morreu, houve uma desesperança entre o povo. Uma desesperança com respeito ao futuro. E agora, como que vai ser? Um momento de perplexidade, de medo, de um futuro sombrio, porque eles não sabiam agora como seria.
Mas aí Deus aparece, e Deus diz o seguinte, Josué, capítulo 1, diz aí verso 2 e 3: meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar onde você puser os pés, eu darei a vocês. Queridos, observe como somos desafiados tantas vezes na vida a nos levantar e recomeçar quando tudo parece que é escuro, que é sombrio. Tudo aquilo que é novo provoca de certa maneira medo na gente. Tudo que é novo nos assusta. Tudo que é novo nos assusta. O cenário sombrio, dramático, doloroso, porque Moisés havia morrido. E na vida da gente não é diferente. Como que a gente recomeça depois de um luto? Como que a gente recomeça depois de uma perda? Como que a gente recomeça depois de uma tragédia pessoal? Como que a gente recomeça depois de uma tragédia familiar? Como que a gente recomeça depois de uma tragédia nacional? Como recomeçar? Como recomeçar com os olhos molhados de lágrimas? Como recomeçar enquanto enxugamos os olhos? Como que a gente recomeça? Como? É a pergunta que a gente sempre faz. Como recomeçar em tempos de crises? Como que a gente avança no tempo da crise? Eu quero, nesta manhã dizer para você que, por pior que seja a situação, por mais dramática que ela seja, por mais dramática que possa ser o momento que a gente vive, eu quero dizer a você nessa manhã, que o nosso Deus está vivo e o nosso Deus continua no trono. Ele é vivo, Ele continua no trono, Ele continua cuidando dos seus. Ele continua vivo, continua no trono. E se Ele quiser, Ele faz aquilo que lhe bem aprouver. Ele é poderoso para fortalecer os seus braços, para você levantar e para você continuar na jornada. Ele é poderoso para fazer isso. A Bíblia nos diz que Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Quem quer ter as mãos adestradas para a batalha? Eu quero que Deus adestre as minhas mãos para a batalha. E é claro que é uma linguagem figurada quando diz que Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Na verdade, o Senhor Deus adestra o nosso coração, a nossa mente para as batalhas. Ele nos dá sabedoria, nos dá conhecimento e nos ensina como devemos batalhar. Assim como Deus agiu no passado, onde nós lemos aqui nas Escrituras, Ele quer agir no nosso presente, para nos conduzir em triunfo daqui para frente. Quer nos conduzir em triunfo. E a hora de recomeçar foi ontem. A hora de recomeçar foi ontem. Mas nós ainda estamos vivendo a oportunidade, se não o fizermos, de começarmos hoje. E eu fico pensando com esse texto aqui tão lido, tão pregado, tão motivador, sabe? Um dia uma pessoa me falou assim: pastor, a Bíblia é um livro de motivação? Eu falei, depende do seu ponto de vista. Há textos na Bíblia que são extremamente motivadores. São. E não adianta a gente achar que não. Não adianta a gente querer tapar sol com peneira. Claro, a Bíblia não é só motivação. A Bíblia é um todo. Mas às vezes a gente não precisa de uma motivaçãozinha. Às vezes a gente não precisa de um empurrão de alguém. Às vezes a gente não precisa de alguém que dá um tapa nas nossas costas, que diz, vai meu filho. Aí você vai com tudo. Você acredita e vai. Às vezes a gente precisa disso. A gente precisa de, se você não gosta da palavra motivação, eu vou chamar de palavras de afirmação então. Palavras de afirmação. Quem de nós que não precisa de uma palavra de afirmação? Quem de nós que não precisa de uma palavra? E é isso que Deus, na sua palavra, Ele tem feito. É isso que vai acontecer nesses dias aqui.
Vai ser Deus te motivando, Deus te dando um chacoalhão, Deus te dando um empurrão. Eu não sei como é que Deus vai falar com a gente aqui nesses dias, mas algumas coisas Ele vai falar com a gente e vai nos direcionar para viver uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida cheia de expectativa, uma vida cheia de fé. E é isso que Deus tem para nós, uma vida de fé. O meu justo viverá da fé. Ele vai viver da fé. E se ele retroceder, se ele andar para trás, nele não vou me alegrar. Deus quer que você avance. Se você tiver que recuar, só por estratégia, e depois você avança de novo. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Então, esse texto de Josué aqui nos dá algumas dicas excelentes para a vida. Olha aqui a experiência do chamado de Josué. Deus diz para ele assim, no verso de número 6, se você tem sua Bíblia aberta, Deus fala para ele: ô Josué, eu quero que você se esforce, você tenha bom ânimo. Olha que motivação, esforço e ânimo. São coisas, gente, que a gente está cansado de ouvir. A gente ouve isso, a gente escuta isso, a gente ouve falar de ânimo, a gente ouve falar de coragem, a gente ouve falar de fé, a gente escuta sobre essas coisas. E é importante escutarmos sobre isso. Mas se é hora de recomeçar, a gente não pode recomeçar de qualquer jeito. A gente tem que recomeçar trazendo ânimo, bom ânimo. Você imagina alguém que fosse liderar o povo de Israel, que fosse ter agora que guiar o povo rumo à terra prometida, porque Moisés havia morrido, o tempo de Moisés havia passado, a luta de Moisés havia terminado, a batalha de Moisés, o combate de Moisés havia terminado, e Moisés guardou a fé. E Moisés então agora morre, agora Josué está diante de toda aquela situação. Ele tem que substituir nada mais, nada menos do que Moisés. O problema não é substituir, o problema é a quem você substitui. E olha a quem Josué estava substituindo. Olha a quem Josué teria que agora assumir. Josué teria que assumir o controle. E para começar a assumir o controle daquele negócio, Deus falou para ele: olha, você precisa ter esforço e bom ânimo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você precisa se posicionar diante de meu povo, Josué. Josué, você precisa se posicionar diante de meu povo. E eu não quero que você se posicione de qualquer jeito. Eu quero que você se posicione cheio de coragem, de ânimo. Gente, a coragem não é a ausência do medo. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é o enfrentamento do medo. Volto a dizer para você, coragem não é ausência de medo. Então não fique confuso se você em algum momento tiver medo. Não fique confuso. Não pense que você é menos espiritual, que você é menos isso ou menos aquilo. Você não é menos nada, você é gente. Agora a coragem é o enfrentamento do medo. A coragem vai fazer com que eu me posicione diante dos temores da vida, diante dos temores que a vida vai me trazer. É posicionamento. Então a primeira palavra que você recebe da parte de Deus é isso: coragem. Coragem. Coragem, ânimo. Porque você, olha, Deus falou para Josué: Josué, você vai fazer esse povo herdar a terra que jurei que daria. Deus jura por Ele mesmo: eu vou dar a terra a vocês, eu vou abençoar vocês. Isso ainda não se cumpriu em sua totalidade, uma hora vai se cumprir. Mas o fato é que Josué, ele foi exigido dele coragem e ânimo. É tudo que a gente precisa, é tudo que você precisa, é tudo que eu preciso. Porque se você e se nós não estivermos posicionados, irmãos, se nós não nos posicionarmos, nós seremos engolidos pelos gigantes da vida.
Nós seremos engolidos pelos temores da vida. Nós seremos engolidos. E Deus não quer isso, Deus quer esforço e Deus quer ânimo. Ei, seja um homem animado, seja uma mulher animada, seja um jovem animado. Sabe, seja dessa maneira. E Deus não falou só isso com ele não. Veja no verso 5, Deus falou para ele assim: Josué, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, eu vou estar com você. Eu nunca vou te deixar e eu nunca vou te abandonar. Olha a outra palavra que Deus dá a Josué. E o que Deus estava falando para Josué? Que Josué, eu quero que você creia na minha promessa para a tua vida. Josué, eu quero que você acredite na minha promessa para a tua vida. Eu tenho promessas para a tua vida. Ei, vamos agora, vamos visitar o nosso passado. Vamos visitar dias passados. Vamos visitar agora anos passados, tempos passados. Quais foram as promessas que Deus trouxe à sua vida há anos passados? Quais foram as promessas que Deus trouxe ao seu coração em tempos passados? Quais foram as promessas? Lembra das promessas de Deus ao seu coração? Lembra das promessas que Deus fez a você? Olha quantas promessas. Olha aquilo que Deus disse a você. Gente, tem coisa na minha vida que eu não me esqueço. Tem coisa que Deus me disse que eu não me esqueço. Eu não me esqueço. Sabe por que eu não me esqueço? Porque isso é motivo para eu caminhar. É motivo para eu andar. É motivo para eu ir em frente. Eu me lembro há dias atrás, nós estávamos lá em Poá, e eu fui para lá sozinho. Eu estava na frente do salão que alugamos lá e que vamos iniciar o trabalho. E eu fiquei ali encostado e olhando para aquilo, e eu fui visitado por Deus poderosamente na calçada ali, gente. Para você ter uma ideia, eu fui tão visitado que o meu coração se quebrantou, comecei a chorar. Eu entrei dentro do carro. Entrei dentro do carro para não passar vergonha, sabe? De repente passa alguém ali na hora, falei, o pastor está acabado, está arrasado. Não era nada daquilo. Meu coração ficou extremamente quebrantado. E eu lembrei de promessas, pastor Marcelo, que a gente ouviu quando a gente iniciou o trabalho. Parece que Deus trouxe à minha memória aqueles momentos. É como se Deus dissesse para mim: você lembra aquilo que eu lhe disse? Você lembra aquilo que foi falado a vocês lá em 98? E eu lembrava direitinho os textos. Peguei a Bíblia, até postei, escrevi lá os versos. Crônicas 22, 11, 12, 13. Deus me lembrou aquilo. Deus me levou para Jeremias capítulo 1. Não digas que és uma criança. E Deus foi me lembrando aquelas coisas. E é claro, gente, que as promessas de Deus, Deus deseja realizar promessas na nossa vida. Qual é a parte que nos cabe na promessa? É andar crendo nela, é andar confiando nela, é andar como um agente da promessa, é andar como uma incubadora da promessa, é deixar aquilo crescer dentro de você, Josué 21, 45, Josué disse assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas as cumpriram. Olha o que ele diz: de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. E eu quero, em nome de Jesus, aqui nesta manhã, dizer para você e dizer ao meu coração, que as promessas de Deus também não vão falhar na nossa vida. O Espírito Santo, Ele vai fazer com que a gente ande após a promessa. Sabe, creia nas promessas de Deus. Você está entendendo, amém ou não amém? Você está entendendo das promessas de Deus? Você está entendendo do que Deus falou para você?
O que Deus falou para você em dias de oração, o que Deus falou para você em dias de consagração, o que Deus falou para você em dias em que você estava se consagrando ao Senhor, que você estava estreitando o seu relacionamento com Deus, o que Deus falou para você, o que Deus disse para você. Deus é poderoso para fazer bem mais do que pedimos e pensamos. Deus é poderoso para fazer bem mais do que aquilo que entendemos que Ele vai fazer. Então se lembre disso. É hora de recomeçar. É hora de recomeçar animado, esforçado e crendo nas promessas de Deus para a sua vida. Crendo nas promessas de Deus. Ninguém deve começar nada, absolutamente nada, sem que tenha ânimo e coragem. Ninguém deve começar absolutamente nada para Deus, a não ser que creia nas promessas de Deus para ele, com respeito àquilo que ele está realizando. Tem que crer. E aí ele disse mais. Deus falou para ele assim, lá no verso 7 e 8: Josué, somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ou seja, prossiga sob a palavra de Deus. Prossiga sob a palavra. Irmão, se tem uma coisa que nós temos que aprender a andar, é andar na palavra de Deus. A gente não pode andar na palavra do homem. A gente não pode andar na palavra de pessoas. Aliás, quando a gente quis andar na palavra de alguém, a gente se frustrou. Porque as pessoas dizem uma coisa para a gente de manhã e dizem outra coisa para a gente à noite. Elas mudam. Mas a Bíblia fala que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus dito, Ele vai fazer o que Ele disse. Então se apegue à palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Ande na palavra de Deus. Quando você se apega, quando você ama a palavra, a Bíblia diz lá no Salmo 119, verso 165, que aqueles que amam a palavra de Deus, para elas não existe tropeço. Amar a palavra, se apegar à palavra. Sabe, eu estou apegado à palavra. O profeta Jeremias, ele falou: achando as tuas palavras, ó Deus, eu logo as comi, porque elas foram gozo e alegria ao meu coração. Sabe, você se apegar à palavra de Deus, você deixar a palavra de Deus guiar a sua vida, deixar a palavra de Deus. Dá uma lida no Salmo 119. O Salmo 119 é uma exaltação à palavra de Deus. O Salmo 19 é uma exaltação também à palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora a nossa vida. Os testemunhos do Senhor são fiéis. Então se apegar, Deus falou: Josué, eu quero que você se apegue à palavra. Eu quero que você se apegue a obedecer a lei que eu ordenei a Moisés. Irmãos, nós estamos vivendo uma era e uma época em que as pessoas polarizam. Cada uma polariza para um lado. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você tiver que polarizar para algum lado, polariza para Deus. Polariza para a sua palavra. Polariza para aquilo que Deus tem lhe ensinado, que Deus tem lhe falado. Hoje, o que você mais escuta hoje são as pessoas falando sobre as verdades absolutas, e a maioria delas diz que as verdades absolutas, elas não existem mais, de que cada um tem a sua verdade. E eu fico pensando, num mundo onde cada um tem a sua verdade, como que a gente vive? Vive uma guerra. É por isso que você vê essa guerra sendo estabelecida. A guerra no campo das ideias, a guerra no campo dos pensamentos, das filosofias, e por aí vai. Naqueles dias, o apóstolo Paulo, quando ele escrevia suas cartas às igrejas, quando ele escreveu a carta aos Colossenses,
Paulo, ele já alertava a igreja naquele tempo, dizendo: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas vãs filosofias, com suas vãs sutilezas, segundo os rudimentos dos homens e não segundo Cristo. Se eu não me engano, Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar, que ninguém vos venha enganar com suas vãs filosofias, segundo homens e não segundo Deus. Você está vendo? Você está vendo como somos exortados por Deus a andarmos na verdade? A andarmos na verdade. Lá em João 17, quando Jesus orou, Jesus ao orar pelos seus discípulos, Jesus orou dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Santifica-os na verdade, é a tua palavra que é a verdade. Se tem algo que santifica a vida do homem, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dia a dia vai santificando a sua vida, vai transformando a sua vida. Por isso que à medida que você vai tendo intimidade com a palavra de Deus, comunhão com a palavra de Deus, comunhão com aquilo que Deus nos deixou, quando você vai tendo isso na sua vida, você vai sendo lavado, você vai sendo limpo pela palavra. Essa água pura vai sendo aspergida na tua vida e ela vai transformando você. Quando Deus falou isso a Josué: Josué, tenha cuidado de obedecer, Josué. Tenha cuidado de andar na linha. Não se desvie, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvia nem para um lado e nem para o outro. Eu quero que você ande na verdade, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Você está vendo o que Deus está dizendo? Todo mundo quer ser bem sucedido. Todo mundo quer ser bem sucedido. Agora, poucas pessoas querem andar na verdade. Ser bem sucedido, meu irmão, qualquer um quer. Até o que pensa menos quer. Tanto o que pensa menos como o que pensa mais, todos querem ser bem sucedidos. Agora, o ser bem sucedido segundo a palavra de Deus depende de você andar como? Andar em obediência. Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe de falar dos livros desta lei e de meditar nele. Não deixe de falar e de meditar. Quando a gente pensa em meditar, as pessoas pensam que meditar é um tempo de transe. Não é isso. Meditar é fazer dos pensamentos de Deus seus pensamentos. Meditar é você fazer dos pensamentos de Deus os seus pensamentos. Isso é meditar. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 1 que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E lá diz também que esse justo é como árvore plantada, que dá fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Você está vendo? Você está vendo a instrução que Deus nos dá? A instrução que Deus deu já desde lá de Josué. Aqui é Deus instruindo. Não deixe de falar. E se você fizer isso, seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Meus irmãos, você vê ânimo, coragem. Diga ânimo e coragem. Diga crer nas promessas. Diga comigo, prosseguir na palavra. Prosseguir na palavra, crer nas promessas, ser corajoso e ser animado. Não tem segredo. Não tem segredo, não é um bicho de 7 cabeças. Não é difícil de entender, gente. É simples. É simples de entender, difícil de fazer. Simples assim, mas tão difícil de viver. Por quê? Porque nós somos desafiados todo dia. Você é desafiado a ser corajoso, você é desafiado a ter ânimo, você é desafiado a acreditar nas promessas de Deus, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as circunstâncias digam-lhe o contrário. É difícil crer na promessa quando tudo diz o contrário. É difícil. É difícil andar na palavra quando muita gente não quer mais andar. É difícil às vezes andar sozinho, ou andar na contramão. Às vezes você tem que andar na contramão da maioria.
A maioria vai para lá e Deus fala a você: vem para cá. Mas Deus fala por sua palavra. Então é difícil. Então que nós, nesse recomeço, ou nesse começo de 2021, que o nosso recomeço com Deus, com a nossa família, com a igreja, com a nossa vida em todos os aspectos dela, com a nossa vida emocional, que esse tempo que é agora, a gente o encare dessa maneira. Foi muito difícil o tempo que se passou. Nós estamos plantando uma semente de vida para esse novo tempo. Nós estamos plantando uma semente de vida para esse tempo. Prepare o ambiente. O ambiente do milagre precisa ser preparado, gente. A gente vê, quando Deus dava uma palavra ao seu povo, Deus não fazia o milagre de cara, o povo preparava o ambiente. Quando você vai para Josué, um pouco mais à frente ali, o Senhor Deus diz ao povo assim: santifiquem-se hoje, e amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se hoje, amanhã eu vou fazer maravilhas na vida de vocês. Cavem poços, cavem os poços, eu vou mandar água. E a Bíblia diz que o povo cavou poço no deserto, e de repente a água começou a sair. Primeiro cava poço, depois a água sai. Ambientes precisam ser preparados, e ambientes são preparados com muita coragem, com muito ânimo, com muita crença na promessa e com muita vida na palavra de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar ao teu coração hoje. Queria convidar você a ficar em pé. É tempo de você se pôr de pé. É tempo da gente sacudir a poeira. É tempo da gente ter novos projetos, novos alvos, novos sonhos, novas perspectivas, novos propósitos na vida. Propósito para sua família, propósito para o seu trabalho, propósito para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional. É hora disso, é tempo disso. Ah, pastor, mas e as circunstâncias? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Olhe para o céu, olhe para Deus, olhe para o Pai Celeste, olhe para o Senhor da glória, olhe para o Senhor Criador dos céus e da terra. Olha para Ele e deixa Ele fazer da tua vida o que Ele quer fazer. E Deus quer fazer uma coisa linda na sua vida. Você quer consagrar a sua vida aí? Consagra para Deus. Você tem o seu projeto? Apanhe esse projeto que foi colocado aí na sua cadeira, no seu assento. Você ainda talvez nem tenha escrito nada nele. Talvez você não tenha escrito nada nele. Mas eu queria que você levantasse ele assim comigo, assim. Deus, Ele vai colocar sonhos legítimos no seu coração. Deus há de colocar alvos legítimos no seu coração. Deus há de colocar propósitos legítimos no seu coração. Deus vai colocar propósitos legítimos. Deus irá colocar em seu coração, e aquilo que você sonhar diante de Deus e colocar diante de Deus em oração, Deus há de colocar, Deus há de trazer um testemunho vivo ao teu coração, à sua vida. Senhor, nós apresentamos, Senhor, os nossos projetos, ainda que não tenham sido escritos, mas o Espírito do Senhor vai continuar falando conosco, Senhor. Senhor, nesse momento nós levantamos ao alto, eu levanto ao alto o meu projeto, Senhor. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor coloque no nosso coração sonhos e projetos legítimos diante de Ti, Senhor.
E Senhor, a legitimidade dos nossos sonhos, nossos planos, está na paz que nós vamos sentir no nosso coração. A sua palavra fala que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo coração é teu, aquele cujo propósito é firme de te servir. Em nome de Jesus, Pai, assim nós colocamos diante de ti. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar ao Senhor. Enquanto cantamos, consagre sua vida ao Senhor, consagre a sua vida, consagre esse dia, consagre esse ano ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar ao Senhor, aleluia.